A gente está muito feliz de estar aqui por isso. Então, nessa noite, o que é que nós vamos falar? O que é que Deus trouxe ao meu coração? E mais uma vez, lembrando, esteja aberto para ouvir a palavra de Deus, esteja aberto para entender qual a vontade de Deus para você nessa noite, amém? Nós vamos falar aqui sobre as atitudes para dar a volta por cima. Quem quer saber quais são essas atitudes? Opa, amém! O que é que nós devemos fazer? Como você deve agir para que Deus te ajude a reconstruir? Obrigada, Rayane. Como você deve agir para que Deus te ajude a reconstruir aquilo que não parece ter mais solução. Muitas vezes nas nossas vidas nós podemos passar por situações que nos destroem, que nos abalam emocionalmente, que fazem com que a gente pense em desistir na caminhada. Como muitas vezes, talvez a gente pode até pensar que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está se preocupando com aquilo que a gente está vivendo. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus se preocupa com a sua vida, que Deus se preocupa com a sua restauração, que Deus se preocupa, Deus tem tanto cuidado por você, que Ele já fez de tudo para que você possa ter uma vida em abundância. E o que é que acontece? Nós nascemos umas crianças lindas, fofinhas, e muitas vezes nós somos criados com grandes expectativas. Quando nós somos crianças, nós temos sonhos, nós achamos que vamos salvar o mundo, nós achamos que vamos conquistar muitas coisas. Eu mesmo devo dizer para vocês que quando eu era criança, eu sonhava tanto que eu acho que era só isso que eu fazia. E eu imaginava que ia fazer e acontecer muita coisa. Mas durante a nossa jornada, durante as quedas que vamos levando na vida, durante as decepções, durante as perseguições, esses sonhos eles começam a destruir esses problemas, essas crises vão começando a destruir os nossos sonhos. Vão começando a ruinar aquilo que a gente acreditava, que a gente tinha tudo. E nesse centro, a gente muitas vezes pensa que não há mais jeito, que Deus não se preocupa com a gente ou que a gente não vai realizar nada. Mas é justamente aí, nesse momento, que nós precisamos entender que Deus se preocupa com nós, conosco, que Deus se preocupa com a gente. E aí eu quero te dizer que mesmo diante da crise, mesmo diante do problema, mesmo diante das perseguições, o nosso Deus ele é especialista em reconstruir vidas despedaçadas. Talvez nós não sejamos, nós somos especialistas em nada, mas Deus ele é especialista em reconstruir qualquer coisa. E para entender sobre isso, nós vamos conhecer a história de Neemias. Para falar sobre reconstrução, ninguém melhor do que a gente estudar o que Neemias fez. Então, abra aí a sua Bíblia no livro de Neemias e nós vamos ver algumas passagens desse livro. Aí você deixa aberto no livro de Neemias. Vamos ver alguns versículos do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 4. E em cada versículo que formos ler, nós vamos conhecer algumas atitudes que Neemias teve e que, através dessas atitudes, foi possível que Deus reconstruísse. Naquele momento, o que é que estava acontecendo? Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, e ele tinha uma vida muito tranquila, a família dele estava tudo indo muito bem. Mas ele soube que depois de o povo de Deus ter sido liberto do cativeiro da Babilônia, o povo tinha voltado para Jerusalém e lá os muros de Jerusalém estavam destruídos. Tinham sido destruídos, os portões tinham sido queimados. E aí o povo estava vivendo ali numa vida um tanto quanto miserável. E ter os muros destruídos, para aquele momento, isso era uma coisa muito ruim. Os muros levantados numa cidade, isso representava poder, representava segurança, mostrava que estava tudo bem com aquele povo. E quando Neemias soube, ele estava lá fazendo o seu trabalho, junto com o rei, ele teve a informação de que o povo de Israel estava passando por necessidades. E ele se comoveu com aquilo. Ele ficou muito mal em saber que o povo dele estava naquela situação. E aí, a primeira atitude que Neemias teve naquele momento que ele soube dessa situação, depois de ele se preocupar, depois de ele se importar com o que estava acontecendo com aquele povo, a primeira atitude dele foi buscar o Senhor intensamente. Então, vemos no capítulo 1 de Neemias, no versículo 4 ao 6, diz o seguinte:
Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Naquele momento, Neemias, ele entregou totalmente o seu coração. Ele pediu: Senhor, escuta o teu servo. Escuta esse clamor do teu povo que está passando por uma situação tão difícil. O que primeiramente, irmãos, nós precisamos fazer para reconstruir a nossa vida, quando está tudo despedaçado, nós precisamos entregar ao Senhor. Nós precisamos orar incessantemente a Deus, até que a gente confie plenamente que o Senhor Deus fará acontecer. Ore constantemente. Muitas vezes, nas situações difíceis, a gente fala para todo mundo, a gente desabafa com todas as pessoas, mas esquecemos de orar para aquele que realmente pode fazer algo ao nosso respeito. Então, nunca deixe de orar. Muitas vezes as coisas não acontecem, ou às vezes nós fazemos coisas erradas, tomamos atitudes erradas posteriormente, porque primeiro nós não buscamos a Deus, para que esse Deus pudesse nos capacitar e nos ajudar a ter as ações certas para resolver aqueles nossos problemas. Quando nós falamos em reconstrução, eu estou falando diretamente com aquelas pessoas que sentem a sua alma fragilizada, que sentem que a sua alma, de alguma maneira, ela foi abalada por alguma situação. Pode ser uma situação de doença, pode ser alguma situação de perseguição, pode ser alguma situação financeira tão difícil que começou a destruir a sua alma. E você ficou tão mal com isso, você perde as suas esperanças. Mas quando você busca ao Deus que é fiel, ao Deus que faz promessas, você já tem a primeira atitude para que algo comece a se transformar. E essa transformação que Deus fará na sua vida não é simplesmente por você, mas porque o nome de Deus será glorificado através da sua vida. Quando Deus ele nos transforma, quando Ele nos reconstrói, aquele velho homem que parecia não valer de nada, aquela pessoa que os outros olhavam e diziam: fulano, não vai dar para nada. E Deus reconstrói a vida dessa pessoa. Essa pessoa vai ser testemunha do milagre que Deus fez na vida dela. Então, se há algo na sua vida, nesse momento, que precisa ser reconstruído, que precisa ser transformado na sua alma, no seu coração, saiba que, ao Deus que vai reconstruir, você precisa glorificar a Ele. Você precisa dar o exemplo para que outras pessoas, que também estão com a alma destruída, elas também possam entender quem é o Deus que reconstrói, quem é o Deus que transforma. E o primeiro momento que você vai utilizar para que Deus comece a operar a obra dele, vai ser através da oração. Foi isso que Neemias fez. Antes de qualquer coisa, ele se entristeceu, ele chorou pelo povo, ele jejuou, para que aí sim, ele pudesse se preparar, porque estaria por vir que a obra seria grande. Depois desse momento, a segunda atitude que nós vemos em Neemias é a confiança. Confie plenamente em Deus. Neemias lembra o que Deus fez pelo povo e está certo que ele terminará a obra. Nós vemos aqui, no capítulo 1, vamos ler aí comigo, acompanhem, no versículo 10 e 11, diz o seguinte: estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Então, Neemias tinha confiança plena que o Senhor seria aquele que iria fazer a grande obra. Às vezes nós oramos, mas nós não confiamos plenamente, a gente não entrega inteiramente ao Senhor. A gente ora e quer que as coisas saiam exatamente do jeito que a gente está imaginando que vai acontecer. A gente quer que saia naquele planozinho que você pensou. Não, o jeito certo de resolver esse problema é dessa forma. E Deus faz do jeito que Ele quiser. O importante é que Ele vai fazer. O importante é que Ele vai agir. Essa situação que eu vivi essa semana lá no Recife,
com o Tiago lá, foi um grande exemplo disso. Nós tínhamos uma expectativa e Deus fez a coisa diferente, para que o nome dele fosse glorificado naquele instante. Deus tinha certeza que ele não iria morrer, mas a gente sente medo. Mas a gente fica imaginando, eu fiquei, meu Deus do céu, vou ficar viúva antes de casar. Senhor. Mas Deus já sabia que isso não ia acontecer. E ele tinha um propósito de fazer aquilo. Tinha um propósito. E a gente insiste que as coisas sejam da nossa maneira. Meu Deus do céu, eu preciso voltar para a serra. Eu tenho que trabalhar, não sei o quê, lógico que... E aí, a prioridade era cuidar dele lá, mas as coisas são do jeito que Deus quer. E, no final, a gente, ao entender como Deus está fazendo as coisas, a gente se sente grato. Né? A gente vê assim, poxa, Deus, como Tu és maravilhoso e Tu cuida das coisas, tudo no mínimo detalhe. De uma forma que, quando ele chegou na UTI, que ele passou da sala de cirurgia direto para a UTI, Deus levantou enfermeiras, que eram evangélicas lá da UTI, para fazer um clamor por ele, porque viram que a situação dele não estava boa. Enfim, nós precisamos confiar plenamente em Deus, mesmo que Ele pareça estar em silêncio. Já houve algumas situações na minha vida que eu orava e não via nada mudando, não via nada acontecendo. E eu ficava pensando, será que Deus está tão ocupado assim com outras coisas? Eu pensava assim, eu acho que esse problema, eu acho que é tão bobo que Deus não está se preocupando com ele. Mas porque muitas vezes Deus age no silêncio, ou nós precisamos entender esse processo, trabalhar a nossa paciência dentro desse processo que vai levar o tempo que precisa ser levado. Ou nós precisamos entender nas situações o que é que Deus está nos ensinando, o que é que Deus está nos moldando. Na reconstrução da nossa alma, para que muita coisa aconteça, é nós que precisamos olhar para dentro de nós e ver o que é que nós precisamos permitir que seja transformado. Às vezes Deus já está à disposição para fazer coisas grandiosas na sua vida, mas isso não acontece, porque você fica de braços cruzados, você fica resistente para que Deus mude alguns comportamentos seus, para que Deus mude alguma coisa em você que ainda está inadequada. Enquanto você não confiar no Deus que vai te transformar, deixando Ele te moldar, nada vai acontecer. Eu lembro de um exercício uma vez que eu participei, e eu ensinei isso em uma dinâmica com a massa de modelar. Um pastor ele fez uma dinâmica com a gente, deu a massa de modelar, mandou a gente mexer, amassar, fazer o que quiser com a massa de modelar. Faça o que você quiser. E nós fizemos ali, e aí no final ele perguntou, a massa de modelar gritou, ela reclamou, ela disse alguma coisa? Não. Vocês fizeram o que quiseram, né? Pois é. Da mesma forma tem que ser Deus moldando a nossa vida. Quando nós ficamos reclamando, fugindo, se esquivando, não aceitando algumas coisas que Deus está querendo fazer na nossa vida, Ele não vai moldar. Ele só vai moldar quando você permitir que Ele molde. E para moldar, vai doer muitas vezes. Vai mexer na ferida. Para se reconstruir, vai doer. Neemias, no processo de reconstrução, eu imagino, foi um processo tão rápido, ele foi mobilizado muitas pessoas. Deus operou através de... Ele conseguiu montar uma equipe grande, cada um ficou com uma parte do muro, mas eu imagino ali que criaram calos, criaram feridas. Não deve ter sido fácil para construir aqueles muros enormes em 52 dias apenas. Então, com certeza, qualquer obra que Deus vai fazer na nossa vida, na nossa alma, vai doer, vai machucar, nós vamos chorar, nós vamos nos sentir mal. Mas é um processo importante, é uma dor necessária para que Deus te transforme realmente numa nova criatura, numa nova pessoa que vai glorificar o nome dEle, sendo uma pessoa transformada. Então, precisamos confiar nesse Deus que age com grandiosidade na nossa vida. E um exemplo de confiança me lembra a história do alpinista. Uma certa vez teve um alpinista que foi subir uma grande montanha. Ele queria bater o recorde, ele foi sozinho, levou o seu material, começou a subir, e começou a ficar muito frio, neblina. E aí teve um certo momento, ele já estava muito alto, que aconteceu um problema, e uma parte da corda se rompeu, e ele começou a caiu. E ele, socorro, meu Deus, socorro, socorro, e pá. Aí parou assim, teve aquele baque, e ele ficou amarrado na corda, e virado assim para o alto. E ele, pronto, agora eu vou morrer. Ele, meu Deus, por favor, me ajude, me salve dessa situação. Não permita que eu caia, não permita que eu morra. E Deus perguntou para ele,
Você quer realmente ser salvo? Você quer ser salvo disso? Ele, quero sim, Senhor, me salva. Diga o que é que eu devo fazer. E Deus disse, então corta a corda. Corta a corda. Ele disse, Senhor, está doido? Ele disse, Senhor, está doido? Cortar a corda, como assim? Corte a corda. E o homem ficou com medo. Ele não confiou na palavra de Deus. E aí ele passou a noite toda amarrado na corda e morreu congelado. No outro dia, quando chegou o resgate para tirar ele, viu que estava o homem morto, pendurado na corda, a apenas 1 metro do chão. Se ele tivesse obedecido a Deus, ele teria cortado e ele teria caído, ia ter apenas um baque, não iria morrer. Mas porque ele não estava vendo, ele não estava vendo que o chão estava próximo, ele precisava confiar na palavra de Deus e não confiou. E isso acontece muitas vezes quando a gente não consegue ver através dos olhos humanos. E nós precisamos ver a nossa restauração, a nossa cura, toda a solução das nossas situações através dos olhos espirituais. Terceira atitude que nós precisamos ter: compartilhe suas emoções com alguém de confiança. Vejam aí no capítulo 2 de Neemias, versículo 2 e 3. Diz o seguinte: por isso, o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei percebeu, o rei foi sensível a perceber que Neemias não estava bem. Talvez, possivelmente, Neemias fosse uma pessoa alegre, fosse conversador, e naquele momento ele foi ali servir o vinho para o rei, chegou cabisbaixo, triste, e o rei teve a sensibilidade de perceber que ele não estava bem, e ele perguntou. E Neemias poderia fingir que nada estava acontecendo. Neemias poderia dizer, não, nada não, seu rei, está acontecendo nada, impressão sua. Mas ele teve coragem de falar para o rei, desabafar, e foi além disso, e pediu para o rei que pudesse ir, que o ajudasse a chegar em Jerusalém e fazer alguma coisa pelo seu povo. Nós precisamos entender que não dá para seguir sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. E nessa caminhada, quando a gente está com dores emocionais, nosso coração não está bem, nós precisamos desabafar isso com alguém de confiança. Por isso que a gente está vivendo esse processo hoje do discipulado e tem abençoado muito a igreja. A minha vida pessoal tem sido muito abençoada, assim, de forma gigantesca. Desde que eu me permiti, eu tive resistência inicialmente, mas hoje eu vejo o quanto eu sou abençoada no discipulado, porque é um local, é um lugar, um espaço onde a gente pode realmente sarar feridas, onde a gente pode tratar situações que talvez a gente não falaria para outras pessoas. Então, nós precisamos reconhecer as nossas emoções. Nós precisamos reconhecer aquilo que nós estamos sentindo. Porque, por exemplo, uma das coisas que podem destruir a nossa alma e fazer com que a gente nunca se reconstrua é a mágoa, é o ódio. E, de repente, aconteceu alguma situação na sua vida que lhe gerou uma mágoa muito grande de alguém. E quando você compartilha isso com alguém de Deus, essa pessoa vai te instruir, essa pessoa vai te orientar para que o perdão ele seja trabalhado no seu coração. Porque a falta de perdão não faz mal para aquele que não é perdoado, faz mal para aquele que não consegue perdoar. E um discipulado é um processo que pode ajudar nisso. Então, nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos entender quais são as emoções que estão nos prejudicando. As emoções, na verdade, é um sinal de que algo está acontecendo conosco. E as pessoas que tentam evitar o emocional, tentam ser puramente racionais, o que é que acontece? Às vezes tem uma coisa que está machucando lá dentro e eu não reconheço. Eu prefiro me esquivar de entender o que é que está acontecendo. Nós precisamos reconhecer as nossas emoções. Está triste? Então eu preciso entender essa tristeza hoje. Está com raiva? Eu preciso compreender essa raiva. E eu preciso trabalhar, eu preciso falar sobre isso para que Deus comece a transformar. Senhor Deus, eu estou sentindo muita raiva, eu estou sentindo muita mágoa dessa pessoa. Então, Senhor Deus, me ajuda a curar isso. Essa semana eu atendi uma pessoa no meu trabalho e uma das questões que esta mulher trouxe era uma mágoa profunda da sua família. Era uma mágoa tão profunda que ela tinha dificuldade até em falar sobre a palavra perdão. Mas aí eu conversei com ela,
nesse sentido, você pode começar a trabalhar isso, se você começar a falar mais sobre isso, inclusive sobre essa palavra. Então, nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos reconhecer as nossas emoções e tratar aquelas que estão nos fazendo adoecer. Porque se a gente não trata as emoções que nos adoecem, elas irão nos matar. E hoje já está mais do que provado cientificamente que as emoções, elas são grandes responsáveis pelo adoecimento até físico. Está muito associado, por exemplo, o estresse a problemas do coração, a mágoa a problemas estomacais, muita coisa está associada a isso. Então, a gente precisa entender que, se a gente não trata, o nosso corpo vai padecer. Certo? Então, a gente precisa falar sobre isso. Isso não quer dizer que nunca a gente vai ficar triste, nunca a gente vai ter uma raiva. Vamos ter, mas precisamos falar. Neemias, ele ficou triste. Neemias, ele chorou durante vários dias. Mas ele fez algo a respeito dessas emoções. E, às vezes, a gente passa a vida toda chorando, a vida toda triste, se lamentando, e não toma uma atitude para fazer isso. Em primeiro lugar, a oração, compartilhar com alguém de confiança, e aí todas as outras coisas elas irem acontecendo de forma saudável. Quarta atitude que podemos perceber de Neemias é a iniciativa. Tome iniciativa. Faça algo para resolver o problema que está afligindo o seu coração. No capítulo 2, versículo 4 e 5, ele diz o seguinte: o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Neemias teve atitude, ele tomou iniciativa. Ele chorou, ele ficou triste, ele jejuou, ele orou, ele desabafou, mas depois disso, ele fez algo. Ele pediu ao rei: deixe-me ir até lá. Deixe-me reconstruir os muros de Jerusalém. Veja a importância que isso teve. É claro que ele só fez alguma coisa porque primeiro ele orou. Se nós fizermos algo sem buscar ao Deus que irá nos capacitar, vai sair tudo errado. Em primeiro lugar, nós buscamos a Deus, entregamos a Ele, e aí nós seremos usados por Deus para que as coisas sejam resolvidas. Então, nesse momento, a força da oração de Neemias já estava atuando. Ele orou ao Senhor e Deus fez com que o rei não só liberasse ele, mas fizesse todo o possível para que ele chegasse em paz a Jerusalém, pudesse reunir todas as pessoas, pudessem ser responsáveis pela construção e reconstruíssem. Então, Deus agiu fortemente porque primeiro ele orou. E ele Neemias saiu da zona de conforto. Interessante que o nome Neemias está associado com conforto. Então, ele poderia simplesmente não se importar, ficar ali, está tão longe de Jerusalém, deixa para lá. Mas ele se importou e ele quis fazer alguma coisa. E o que é que nós podemos fazer conosco? O que é que você pode fazer em relação à sua vida? Muitas vezes nós esperamos que outra pessoa resolva. Nós terceirizamos os nossos problemas para as outras pessoas. Nós esperamos que o cônjuge resolva, que a mãe resolva, que o filho resolva. A minha vida não dá certo por causa do meu filho, por causa disso e aquilo. Às vezes as coisas não dão certo, porque nós não nos responsabilizamos, nós não fazemos a nossa parte. Nós não reconhecemos das nossas emoções, nós não tratamos das nossas feridas, nós não tentamos solucionar as nossas fraquezas, vencer as nossas tentações. Não, a gente fica na zona de conforto e só reclamando que nada dá certo porque minha vida não presta. E o que você está fazendo a respeito disso? Se for só falar, só reclamar, só lamentar, realmente não se resolve. Mas eu preciso ter uma atitude com a capacitação que Deus me dará. Eu preciso deixar que Deus me molde. Eu preciso orar incessantemente. E aí Deus vai mover tudo que tiver ao meu redor para que o plano dele se cumpra. Então, tome iniciativa. Faça alguma coisa. Não fique só reclamando. Não fique só esperando que alguém resolva. Não fique vendo as coisas sempre da mesma maneira. O seguinte, como eu disse, às vezes a gente quer que as coisas sejam resolvidas somente da nossa maneira. Digamos que o problema seja na área profissional. Aí eu acho que meu problema só vai ser resolvido se eu passar no concurso público. Ou o meu problema vai ser só resolvido se de repente alguém de alguma empresa ligar e me oferecer um emprego. Eu preciso pensar um pouco além disso. E se Deus está te preparando para outra coisa?
De repente você abriu o seu próprio negócio, de repente você é uma oportunidade de um tempo que você pode oferecer mais tempo em algum ministério. Veja o que é que Deus está querendo te ensinar através disso. E ficar se lamentando, porque as oportunidades não vêm. Crie as oportunidades. Peça a Deus para lhe dar criatividade, lhe dar força, lhe dar a inspiração que você precisa para que a sua situação mude. A quinta atitude de Neemias, que podemos observar, é que ele deixou Deus agir na vida dele. Então, nós precisamos estar dispostos a deixar seguir o fluxo da condução do Senhor. Deus fazer das coisas à maneira dele, não à nossa maneira. Todas as coisas, elas foram cooperando para que Neemias chegasse a Jerusalém. Era distante esse local, mas Deus foi preparando. O rei entregou para ele cartas para que os reis pudessem deixar ele passar. Ele chegou lá, conseguiu juntar as pessoas para a construção. Em 52 dias, a obra estava pronta. E ele foi além disso. Neemias percebeu problemas sociais que o povo estava enfrentando e ele teve autoridade para resolver. Neemias recebeu críticas terríveis, mas mesmo assim ele não baixou a cabeça. Ele enfrentou e ele seguiu adiante. O que é que nós precisamos deixar Deus trabalhar? Nós precisamos deixar que Deus nos use. Nós precisamos deixar que Deus faça a sua obra, mesmo que doa dentro do nosso coração. Nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus nas nossas orações. Na oração a gente senta ou fica em pé ali, fecha os olhos, ora, fala, mas pare por um momento para tentar ouvir a voz de Deus. Seja no momento da sua oração, seja no momento da adoração, seja em alguma palavra que toca o seu coração, seja aqui ou em qualquer lugar que você vê algum servo de Deus falando, o que é que Deus está me ensinando com essa situação? Deixe Deus conduzir a maneira dele. Não diga a Deus o que é que ele deve fazer, mas deixe ele fazer e na sua oração, peça que ele te instrua, peça que ele faça você entender qual é a vontade dele. A sexta atitude é que Neemias encara a situação de frente. Ele não foge, ele não se esquiva. Ele não faz de conta que não é com ele. Ele vê a situação de frente. Quando ele chega lá em Jerusalém, ele nem chega a dizer para as pessoas o que é que ele iria fazer. Ele começa a rodear, vai olhando para os muros, vai olhando para as paredes, para os portões, vai vendo a tragédia que estava ali. Ele analisa todo o ambiente. Depois disso é que ele vai distribuindo as tarefas para as outras pessoas. Então, diante daquilo que você precisa reconstruir, daquilo que você precisa resolver, você precisa entender exatamente o que é que precisa ser reconstruído. Se é a sua alma, se é o seu coração, se é você que precisa ser reconstruído, você precisa se reconhecer. Você precisa se conhecer. Conhecer as suas potencialidades, ver que Deus pode usar você para abençoar outras vidas através das suas potencialidades. E você precisa também reconhecer as suas fraquezas, as suas limitações, para que Deus trabalhe essas limitações. Você precisa reconhecer que o seu sofrimento, o que você passou na sua história, não foi porque Deus não te amava, não foi porque Deus não se preocupava com você, mas porque através dessa história de sofrimento, você pode ser um grande exemplo de superação para que outras pessoas que passem por aquele sofrimento possam superar os seus problemas também. Então, identifique o que é que já aconteceu com você, que te magoou tanto, que fez com que você sofresse, que isso pode gerar um aprendizado. E que isso seja para abençoar outras pessoas. Quando eu falo sobre esse assunto, eu lembro de José, do Egito, sempre lembro dele, que ele foi vendido pelos irmãos, injustamente, era um homem bom, era um filho amado pelo seu pai, e por gerar inveja, por isso gerou inveja nos seus irmãos, eles os venderam, e ele continuou obediente a Deus, e lá na frente, muitos anos depois, quando os seus irmãos chegaram no Egito, para buscar comprar mantimentos para o seu povo que estava passando necessidade. José, ali como governador, como homem que tinha poder no Egito, viu que seus irmãos estavam ali. Ele entendeu por que é que ele passou por aquele sofrimento. Ele passou por aquele sofrimento porque Deus queria levá-lo para o Egito, lhe dar poder e assim poder acolher a sua família, o seu povo. Isso não teria acontecido se José não tivesse passado por todo o sofrimento dele. Então, as experiências da nossa vida, as nossas dores, nós precisamos entregar ao Senhor, dizer, Deus, me ajuda a superar isso. Me ajuda a ser
mais forte diante dessa situação e que o meu exemplo de superação ajude outros que estejam passando por isso. A gente fazendo isso, nós estaremos glorificando o nome de Deus. E nós estaremos causando um mover de pessoas realmente impactadas e transformadas pelo poder de Deus. E isso pode acontecer com cada um de nós, se permitirmos sermos usados e transformados pelo Senhor. E aí nós vemos no capítulo 2, no versículo 13, diz o seguinte: de noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta de esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Então Neemias reconheceu o que estava acontecendo, ele analisou a situação. Então você pode fazer isso, você pode fazer uma lista. Quais são as situações que você quer resolver, quais são suas metas para 2020, e entregar ao Senhor. Deus, está aqui, aquilo que for do teu propósito. Realiza, faz acontecer, Senhor Deus, e me usa fortemente. Não é o ano, a virada do ano que vai fazer com que as coisas aconteçam, mas é a minha disponibilidade em servir ao Senhor e ser usada por Ele. Com certeza, esse ano de 2020, eu acredito que nessa igreja, Deus vai operar muitos milagres. Eu acredito verdadeiramente que em 2020, vidas serão muito transformadas aqui, mais ainda do que já aconteceu. Que nessa noite vocês possam perceber, meus irmãos, o quanto Deus quer usar cada um de vocês. Deus tem aberto portas, Deus tem trazido oportunidades, Deus tem nos abençoado, Deus tem usado pessoas aqui nesse lugar. E mais pessoas podem ser usadas, mais pessoas podem ser abençoadas através de vocês, por meio de vocês. É só deixar que o Espírito Santo de Deus realmente entre no seu coração e você faça a diferença. Se toda a vida você passou de uma forma passiva, reclamando, achando que não era ninguém, achando que não podia fazer nada, a gente deve cancelar esse pensamento. Porque o nosso Deus é aquele que nos fortalece. O nosso Deus é aquele que nos capacita. Ele foi aquele Deus que abriu o mar, Ele foi aquele Deus que fez andar sobre as águas. Ele é aquele Deus que faz tantas coisas. E por que Ele não faria algo maravilhoso em nosso meio? Então, permita para que 2020 realmente seja um ano de regeneração, de reconstrução das nossas almas. Amém? Sétima atitude. Tem muita coisa. Ele diz o seguinte: tenha bom ânimo diante das críticas. Foi uma atitude muito importante que Neemias precisou ter. Vamos ler o versículo 20 do capítulo 2. Vamos ver, porque ele chegou, Neemias chegou lá, e parecia que estava tudo perfeito, era só construir e pronto, né? Então, no versículo 20, ele diz o seguinte: eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas, no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Para quem Neemias estava falando de forma tão firme? Para Sanbalat, Tobias e Gesem, que se aproximaram naquele momento, que estava acontecendo um negócio extraordinário. Em poucos dias o negócio sendo reconstruído, pessoas se sentiram ameaçadas. Pessoas estavam achando que aquilo estava acontecendo para que se montasse uma guerra, para que Jerusalém iria atacar, ou então ia tomar o grande poder. E aí Sanbalat, Tobias e Gesem começaram a perseguir, colocar críticas, ameaçar. E aí Neemias fala isso para ele. Nós precisamos ter cuidado com as críticas. Mas a maior crítica que você deve ter cuidado, eu não vou dizer nem que são as críticas externas. Tá, sobreviveu. As maiores críticas não são nem as externas, mas são as internas. Muitas vezes somos nós mesmos que nos criticamos. Somos nós mesmos que nos incapacitamos e colocamos desculpas para não permitir que Deus faça a sua obra. É a gente se inferiorizando, é a gente se menos dizendo, né? Eu sou um pobre coitado, eu não valho nada. Você é filho do Deus Altíssimo. Realmente nós sozinhos não fazemos nada, mas com Deus tudo se torna possível. Se Deus quer curar você, Ele vai curar. Se Deus quer que use a sua vida para que você impacte toda uma cidade, Ele vai fazer. Neemias, ele era o copeiro do rei. Ou atualizando, ele era o garçom. Então ele usou um garçom, um simples garçom, para reconstruir os muros da cidade.
E ele entrou para a história. Talvez se ele não fizesse isso, não tivesse tomado essa atitude, o nome dele jamais teria sido citado. Porque ele estaria fazendo ali o trabalho dele, simples, no reino, mas ele foi além. Ele não se permitiu em nenhum momento ouvir críticas. Em nenhum momento você vai ver críticas internas de Neemias. Ele tomou a iniciativa, disse, eu vou lá e vou fazer. Porque ele sabia quem era o Deus que estava com ele. Ele sabia que aquela obra era de Deus. Então, se aquela obra era de Deus, iria dar certo. Então, ele iria fazer. Porque o povo que estava lá não estava fazendo, então eu vou fazer. Então, nós precisamos ter cuidado com essas críticas internas que impedem com que os sonhos de Deus se realizem na sua vida. A gente precisa parar de dar as desculpas. As desculpas, elas não resolvem nada. Tem uma frase no marketing que diz o seguinte, desculpas não pagam contas. Às vezes a pessoa não faz alguma coisa porque tem vergonha. Então, não paga. Né? Vergonha não paga conta. Desculpas também não resolvem nada. Então, a gente precisa se dispor. Deus, o que é que eu preciso, Pai? Entender o que é que eu preciso fazer? Me instrui, Senhor Deus, segundo a Tua vontade. Se no momento você ainda não está entendendo, então se coloque, se prostre cada vez mais para que o Senhor te ensine o que Ele precisa ensinar. E, por fim, a última atitude que vamos apresentar nessa noite, que Neemias teve, é que ele permaneceu mantendo uma vida de oração. Vamos agora para o capítulo 4, versículo do 7 ao 9, do próprio livro de Neemias. Capítulo 4, versículo do 7 ao 9. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdobe souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. A primeira atitude que Neemias teve foi oração. Ele estava lá, estava funcionando, estava dando tudo certo na construção. Surgiram inimigos. Mais uma vez, ele entra em oração. E depois dessa oração, vem a atitude. Vamos montar guarda. Então, metade das pessoas que estavam ali naquela operação, metade ficou na construção dos muros e a outra metade de sentinela, de vigilância, preparado caso eles fossem atacados. Então, veja constantemente, Neemias, o que é que ele está fazendo? Ele está tendo uma oração e ele está tendo uma atitude. Para que os nossos muros sejam reconstruídos, a nossa alma seja reconstruída, nós precisamos nos manter em oração, em uma atitude. Atitude de obediência a Deus, uma atitude de confiança diante de Deus, para que Ele, de fato, opere em nós. Que nessa noite a gente possa entender verdadeiramente o que é que o Senhor, Ele quer fazer através de nós.